Oi, gente. Eu voltei pra gravar outro vídeo, dessa vez contando como que eu descobri que eu tinha síndrome do pânico, como que tudo começou e como que eu tratei da síndrome. Desde criancinha, bem criancinha, eu não dormia de jeito nenhum fora de casa. Eu ia, só que na hora que chegava pra dormir, eu não sei, me dava um negócio muito ruim, que eu sentia angústia, sentia medo, sentia como se eu não estivesse ali, e eu chorava muito e eu tinha que ir embora. E assim foi até meus 13 anos, até que eu consegui dormir fora de casa. Quando eu consegui dormir, eu nunca mais parei. Eu sempre fui em festa, sempre quis ir, sempre me divertia, eu brigava com a minha mãe pra poder sair. E até que eu tive que mudar de escola, porque na minha escola não tinha mais ensino médio. Aí eu mudei e fui pra uma escola sozinha. Meus amigos foram pra uma escola lá que todo mundo podia ir, eu tive que ir pra outra. E quando eu mudei pra essa outra escola, eu fiquei muito sozinha, assim, porque é um lugar que já tinham pessoas que eram amigas, porque a escola tinha o fundamental já, então já pessoas já foram direto. Claro que vieram pessoas falar comigo, enfim, não é sozinha no sentido que eu fiquei excluída, não. Foi sozinha no sentido que eu deixei meus amigos pra trás e teria que refazer amizades. Então isso pra mim sempre foi muito difícil. Eu sempre fui muito presa a um grupo só e pronto, não me abria pra mais. Aí, desde essa época eu já me sentia bem sozinha, bem deslocada. E até que eu comecei a me sentir mal. Em algumas aulas eu me sentia meio sozinha, meio angustiada, como se eu quisesse ir pra minha casa. Só que até então, normal. Quando eu cheguei no segundo colegial, eu tinha 15 para 16 anos, eu tive a minha primeira crise de pânico numa sala que tinha telão pra gente ter aula por slide. Eu estava sentada lá dentro, normal, como sempre tive, quando de repente eu comecei a sentir muito calor no peito, muita angústia, muito enjoo. Naquele dia eu achei que eu tava me sentindo daquele jeito porque eu tinha comido alguma coisa que não me fez bem e atacou meu estômago, porque o meu sintoma principal é o enjoo, terrível, assim, terrível. E junto com eu comecei a suar frio, sentia minha cabeça toda esquentar, foi horrível. Aí, depois disso, eu fiquei meio assim, né, encucada, só que eu nem sabia que podia estar com isso. A minha mãe sofreu disso nessa época, na verdade, quando eu tava no primeiro colegial, e ela me privava de sair, porque ela não podia me levar, porque ela tinha medo de dirigir, e ela passava mal à noite, ela falava que ia morrer, e foi terrível. Mas eu nem suspeitei que eu podia ter também. E até que pelo menos uma vez por semana me dava. E toda vez que eu entrava naquela sala, me dava. Eu achei que eu tava com queda de pressão, que eu tava com gastrite, que eu tava com refluxo, qualquer coisa. Fui a pesquisa na internet, só dava ansiedade. E aí eu estranhei. Só que mesmo assim eu não levei muito a sério. Até que começou a piorar. O meio do ano, passou o meio do ano, eu comecei a ficar muito mal, eu não queria mais sair, eu me sentia mal nos lugares. E quando chegou o meu último ano do ensino médio, eu tava terrível. Eu tive que mudar de período, fui pra manhã, e era com uma sala que eu nunca tinha visto as pessoas, na verdade, as pessoas pra mim eram muito metidas, eram muito chatas. Só que eu fui com a minha antiga sala, então tinha essa vantagem. Como era um ambiente assim que a maioria eu não conhecia, a turma da manhã era bem maior, eu me senti também muito mal. E aí que eu piorei. Comecei a ter crise todos os dias na sala de aula, eu passava muito mal, eu suava frio, me dava ânsia de vômito. E foi terrível até que eu fui buscar a ajuda de uma psiquiatra. Me deu um remédio novo, que eu não preciso citar o nome, né? Que
É um remédio que estava em fase de testamento, assim, que ninguém usava ainda. Até hoje, acho que pouca gente usa ele, porque ele é especialmente para síndrome do pânico e essas coisas de ansiedade, não é para depressão nem nada. Umas sessões de terapia. E aí o que aconteceu? Nessa sala que eu estava, eu conheci um menino, meu atual namorado, e foi a partir disso que eu comecei a melhorar na sala de aula, que eu não tive mais crise na sala de aula. Só que quando a gente tem isso e a gente namora uma pessoa, é complicado. Não escondi dele em nenhum momento que eu tinha isso, ele sabia desde o começo, mesmo assim ele quis. E foi muito difícil porque a gente só saía quando minhas amigas iam, porque eu me sentia mais segura, quando tinha bastante gente que eu gostava. Ele passou muitos meses sem vir aqui em casa direito, porque eu ficava muito ansiosa antes dele vir, eu cancelava tudo porque eu não gostava. Na casa dele pouquíssimas vezes, porque eu passava muito mal lá dentro. Mais que eu gostasse dele muito, que eu quisesse ficar com ele, eu tinha vergonha de passar mal perto dele, entendeu? Eu ficava, então, tipo, eu não contava pra ele quando eu tava passando mal. Eu ficava quieta, ficava, sabe, assim, em choque. Me dava vontade de chorar, nossa, me dava tudo o que vocês puderem imaginar. Só que aí, esse tratamento que eu estava fazendo não adiantou. Ele não me melhorou. E eu parei de tomar o remédio. E passei mais esse resto do ano de 2014, não, 2013, mal. Chegou na minha formatura, eu não queria ir, eu fui mal, não dancei, não me diverti, não fiz nada. Só que foi aí que eu vi que eu precisava tomar uma atitude porque eu não tava vivendo, entendeu? Foi aí que eu procurei uma outra ajuda de um clínico geral, porque eu comecei a ter, como eu não estava comendo, por conta de que eu tava muito mal. Eu não comia, eu não bebia água, eu ficava na cama o dia inteiro. E eu tinha crise de enxaquecas. Meu olho ficava tonto, eu vomitava, eu tinha muita dor de cabeça. E aí eu fui ver o que era. Minha família e eu nem suspeitava que podia ser algo relacionado com a síndrome do pânico ou com a depressão. Porque quando a gente tem, a gente não aceita, né, no começo. A família, principalmente. Eu fiz muito exame, eu fiz endoscopia, eu fiz exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, tudo, uma bateria de exames, não tinha nada. Foi aí que ele falou, olha, você tá com depressão, pelo que você me falou, né, os sintomas, tudo, e não pode ficar assim. Então ele me deu um antidepressivo, eu comecei a me tratar com ele. Ele me deu o Zoloft. Eu tomei meio durante uma semana, depois comecei a tomar um inteiro. Gente, em uma semana e meia eu era outra pessoa, eu queria andar na rua, eu queria fazer muitas coisas e fiz esse tratamento e, tipo, mudei totalmente. Aí eu ia pro shopping, pro cinema com meu namorado vinha aqui em casa. Foi assim, uma época muito boa. Só que o que aconteceu? Quando a gente tá muito bem, a gente começa meio que falar, na verdade, a gente começa a esquecer o que a gente passou. O que a gente sofria, o que a gente ouvia das pessoas. E eu fui dando uma relaxada, entendeu? Eu tinha dia que eu esquecia de tomar um remédio, ficava 2 dias sem tomar, ou um dia sim, um dia não. Eu esquecia realmente que eu tinha que tomar um remédio. E foi aí que em outubro de 2014 voltou. Comecei a ter sintomas, comecei a ficar mal, comecei a ficar triste, comecei a ter várias coisas, comecei a não conseguir sair sem ser com a minha mãe. Só que uma das coisas que eu aprendi nesse tempo que eu fiquei bem foi uma coisa. Que antes eu podia estar com a minha mãe, com o meu namorado, ou com a minha mãe e com uma amiga, que eu ia passar mal. Só de saber que tinha uma pessoa estranha junto comigo, eu já me sentia muito mal. Só que com isso eu aprendi que não é assim. Eu meio que transformei minha mãe no meu porto seguro, entendeu? Se tivesse minha mãe, ia estar tudo bem, pode estar quem for comigo. E foi assim que eu comecei a me exercitar pra sair.
meu namorado, ele entendia. E ele saía comigo, com a minha mãe, a gente sempre foi pra alguns lugares. Ele vinha muito aqui em casa, porque eu já não tinha mais ansiedade que ele vinha aqui. Depois de um tempo, eu comecei a sair pra comer com ele. Eu não, claro, eu não ia em shopping, eu não ia nesses lugares assim mais longes e mais fechados. Eu ia pra lugares assim, eu ia pra um restaurante fast food, comia e vinha embora, entendeu? Ou em algum lugar aqui perto. Tinha que ser perto da minha casa porque me trazia segurança, entendeu? Hoje eu não tenho coragem de falar pra ele quando eu tô mal. E foi assim, hoje eu não estou curada, não estou nem perto disso. Eu tô testando novos remédios, porque o médico prefiro não me dar mais Zoloft, porque agora eu estou com um psiquiatra mesmo. Eu tô tomando paroxetina, não mais sertralina, e não tá me fazendo efeito. Eu fico muito mal, eu fico angustiada, não tenho ânimo pra fazer nada. Só que crise de pânico, aquela crise, eu não tenho mais. Aquela violenta, eu tenho assim, me dá angústia e me dá um pouco de enjoo e aquele mal-estar. Mas não chega a ser o pânico, aquela sensação que você precisa correr, entendeu? Você precisa gritar. Aquilo não me dá mais. E a minha história é essa, entendeu? Eu tô me esforçando pra me tratar, eu espero que eu consiga, né? E é isso, a gente tem que ter sempre fé, buscar uma religião, buscar Deus, porque quando a gente consegue buscar uma religião que a gente acredita, que a gente passa por isso por algum motivo, entendeu? Aí as coisas mudam, você começa a aceitar, você começa a ver que isso não é o fim do mundo, entendeu? É assim que eu acho que as pessoas devem ver. Muitas pessoas pensam que nunca vão ficar bem ou que a vida delas acabou, mas não é bem assim. A gente tem que evoluir a partir disso, entendeu? A gente tem que se esforçar, a gente tem que se abrir para as pessoas, a partir do momento que a gente fala, olha, eu não tô me sentindo bem, entendeu? A pessoa vai entender, sabe? Se a pessoa gostar de você, ela vai entender, seja sua mãe, seu pai, sua avó, seu namorado, sua namorada. Tem que entender, porque quando a pessoa gosta, a pessoa ajuda, a pessoa põe você pra frente, entendeu? Se a pessoa te põe pra trás, a pessoa não gosta realmente de você, não gosta de quem você é. Precisamos melhorar, né? Muito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Logo eu vou colocar mais. Espero que ajude vocês. Espero que vocês saibam que vocês não estão sozinhos nessa. Muita gente tem, gente. Muita gente tem. Só que não falam, né? Porque muita gente acha que isso é motivo de piada. Mas não é, né? Gente, beijo e obrigada por assistir.